Padre Clédson, muito obrigado pela exposição riquíssima, né, que o senhor trouxe aqui, também com experiência pastoral. É muito legal quando a gente vê que essas filosofias que a gente estuda, ela se aplica à vida, né? Não lembro quem disse isso, mas se a filosofia não se aplica à vida, não se aplica a nada, né? A realidade é essa. E eu queria pegar um gancho a partir daquilo que você falou. A partir de uma determinada visão de homem, nós temos uma visão da ética. Essa é a verdade, né? Então, se eu vejo o ser humano como uma pessoa descartável, como é o caso daquele mendigo, não é? Que foi o caso que o senhor trouxe. Então, se a pessoa ela é descartável, então isso me leva a uma atitude errada com relação a ela. Se eu vejo, por exemplo, que o prazer é a norma ética mais importante, o utilitarismo, né? Então, eu posso usar das pessoas para o meu próprio prazer, esquecendo que elas têm uma subjetividade, uma interioridade, que elas são pessoas, né? E o senhor também trouxe esse vínculo muito forte do conceito de pessoa, que é um conceito cristão, fundamentalmente diferente do conceito de indivíduo, né? O conceito de indivíduo nasce ali no contexto do contrato social, do século XVI, XVII, mais especificamente, né? Com Jean-Jacques Rousseau, como o particípio passado de dividuum, não divisível, individuum. Então, partícula de divisível, né? O particípio passado não pode ser mais dividido. A concepção de que, então, cada pessoa tem uma parcela do poder na sociedade. Ou seja, você vê a pessoa não mais nas suas relações fundamentais, mas na sua parcela de poder. Por isso que o conceito de indivíduo ele não é adequado para o cristão. Nós usamos o conceito de pessoa, que é um conceito forjado no século III, que é um conceito para explicar Deus. Ou seja, para explicar aquela querela trinitária, para explicar que um único ser são três pessoas. E é, portanto, o conceito de pessoa supõe relação. Vemos, portanto, que o conceito de pessoa é fundamentalmente diferente do indivíduo. Enquanto o indivíduo ele não supõe relação, é fechado, o conceito de pessoa supõe relação, porque é um espelho de Deus, né? Então, o senhor trouxe um ponto importante, né? Que o conceito de pessoa é mais propriamente aplicado a Deus, é aplicado a nós por analogia, né? Poderíamos dizer que Deus é pessoa por excelência, porque ele é relação em excelência, né? Nós somos pessoas na medida em que nós nos relacionamos. A nossa identidade mais profunda, ela se fundamenta numa relação. Primeiro, uma relação ontológica com a criação, que foi o ponto que o senhor trouxe, não é? Somos criados por Deus. Uma relação horizontal também com os outros seres humanos, né? Como diria um outro autor personalista, que é um personalismo já espanhol, que o estudo aqui no Brasil tem desenvolvido mais, que é o do Julián Marías, né? Ele fala que cada pessoa, ou é ele ou é Ortega Gasset, eu não lembro um dos dois, mas os dois são personalistas espanhóis, que é um estilo de filosofia diferente do Wojtyla, mas que nesse ponto eles estão bem, bem próximos. A pessoa, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Ou seja, eu sou eu e as relações que eu criei diante do mundo, né? Então, esta visão de homem, ela traz consigo uma visão de ética. Ou seja, a partir de como eu vejo o homem, eu interpreto as suas atitudes no mundo. A ética é isso. É uma interpretação sobre a atitude humana no mundo. Então, volto a dizer, se eu vejo um homem somente como um animal, então ele pode ser manipulado, ele pode ser usado. E aqui eu queria tocar assim, num ponto que o Padre Clédson trouxe, que para mim ele tem uma particular relevância, Padre Clédson. Eu acho que o senhor vai concordar comigo, tá? Que o contexto da revolução sexual mexeu muito com o estilo de filosofia de Karol Wojtyla. Na época, né? 1960, ele ainda era Karol Wojtyla, ele não era papa ainda. E todo o desenvolvimento da teologia do corpo, na minha visão, é uma forma de responder a essa revolução sexual. Ousaria dizer, é como se fosse uma contra-revolução sexual, né? O Jason Everett, que é outro pregador dos Estados Unidos que prega muito bem sobre a teologia do corpo, numa de suas palestras, ele pega um papel, ele diz, olha, a sociedade amassou o papel, como se fosse o corpo. Amassou o corpo, porque o corpo é feio, porque o corpo é lugar do pecado, e colocou no bolso. E João Paulo II foi, tirou o corpo do bolso e abriu para ver o que é que tinha escrito dentro desse corpo, dentro desse papel, assim, entendem a comparação, não?
Então, o corpo não é feio, não merece ser amassado, mas também não merece ser mostrado todo amassado. Ele precisa ser aberto para ser lido, conforme a lógica com a qual ele foi criado. Então, nesse sentido, a superação do liberalismo sexual não é a repressão, não é o puritanismo. Na verdade, o puritanismo e a repressão seriam uma outra face também do liberalismo sexual. A necessidade, portanto, de ver o corpo como um lugar de realização humana. O corpo não é um lugar de ser instrumentalizado, seja pela ciência, como o padre Cleidson trouxe, também não ser instrumentalizado nas relações interpessoais, ou seja, entre duas pessoas. Uma relação entre duas pessoas, uma não pode utilizar da outra. Essa é a base do texto que o padre Cleidson trouxe do amor e responsabilidade. O amor e responsabilidade é a formação de uma ética personalista no âmbito da sexualidade e que, portanto, se contrapõe a uma ética utilitarista. É interessante, padre Cleidson, que João Paulo II ele não cita em quase nenhum momento Freud no livro Amor e Responsabilidade. Só tem uma citação, se não me falha a memória. E na Teologia do Corpo, somente no ciclo de catequese que ele vai trabalhar sobre os mestres das suspeitas, igualando Freud, Marx e Nietzsche. Porém, toda a questão da ética utilitarista, que originalmente, do ponto de vista da filosofia, o utilitarismo é uma ética que foi fundada por Jeremiah Bentham e depois um grande expoente, John Stuart Mill, mas as aplicações da moral sexual que Karol Wojtyla faz me parece um contraponto muito forte contra a moda de pensar de Freud. Porque na mentalidade de Freud, o ser humano ele é movido especialmente pelo quê? Pela libido. E a libido é uma pulsão sexual de origem inconsciente. Portanto, se o homem tem aquilo que move a sua ação, o móbil, ou seja, o móbil, aquilo que move a ação do homem. Se o móbil da ação humana é de fruto inconsciente, e na verdade a consciência ela só é reflexiva, ou seja, ela não, a consciência, para Freud, ela não serve como móbil para a ação. Ela reflete sobre a ação. E ela pode sentir culpa se ela é acusada pelo superego. Ok? Mas vejam, nesse estilo de filosofia, você coloca o móvel da ação, aquilo que move o ser humano, no inconsciente. Se é inconsciente, não há moral sobre a ação humana. E, logicamente, não há moral sobre a sexualidade humana. Porque a sexualidade e o ser humano são movidos prioritariamente por reações inconscientes. Então, na visão freudiana, a moral é somente uma macroestrutura da sociedade para poder ordenar os instintos dos seres humanos. O próprio casamento não é visto como uma vocação para Freud. Para nós cristãos, isso é bem evidente, é uma vocação, um chamado. Mas o casamento é uma cristalização social de vazão de uma forma de libido. Se é uma macroestrutura da sociedade, então tudo pode ser alterado. Não sei se vocês concordam comigo. Quem vai fazer um grande desenvolvimento dentro dessa perspectiva vão ser a escola de Frankfurt. Especialmente vai pegar essa psicologia freudiana com as ideias de Karl Marx e vão desenvolver, principalmente Adorno, algumas formas de visão de mudança da sociedade a partir da sexualidade. Esses estudos de Adorno e Horkheim, principalmente, né, são pouco desenvolvidos dentro da teologia do corpo. Nós vamos encontrar algumas referências dele de um padre polonês que mora em Roma, o padre Jaroslaw Merek. Ele tem algumas publicações aqui no Brasil, pela CNBB, Corpo e Transcendência. No nosso livro de introdução à teologia de Karol Wojtyla, João Paulo II, ele tem um capítulo de livro. E na internet você pode encontrar um artigo chamado Dualismo Antropológico, né, dele. É o material que a gente tem em português sobre que ele escreveu, né? Até onde eu tenho conhecimento. Pode ter outra coisa aí, tá bem? Se tiverem, manda pra gente, tá bem? Que essas coisas, eventualmente, alguém traduz, né? A gente não viu ainda. Mas vejam, então, a partir de uma visão de homem, ou seja, o homem é um animal com instintos. A sua razão não interage com essa relação animal, ela só reflete. Então, essa visão
lhe faz viver a sexualidade de uma forma totalmente liberal, porque não pode ter moralidade sobre as pulsões inconscientes. A visão de Karol Wojtyla, ele mostra que o corpo não está dissociado de toda a pessoa. Isso é fundamental. É uma força personificante do corpo, se é que vocês me compreendem. Na perspectiva freudiana, o corpo e a libido não é nada personalizada. Mas, e a moral é uma macroestrutura da sociedade, não é algo propriamente humano, interior. Na perspectiva personalista, a moral é uma realização daquilo que é próprio da liberdade do homem, como o padre Cleidson falou. Então, a moralidade, para a visão personalista, ela não é uma força externa que obriga o homem a determinados tipos de atitude. A moralidade é uma realização a partir de dentro do homem, da sua interioridade, da sua liberdade, da sua racionalidade. E isso também na visão sobre o corpo. Portanto, o grande desafio para nós, seres humanos, é exatamente a integração daquilo que nós temos como valores com as nossas atitudes. Digamos de outra forma, a integração daquilo que eu sei que é certo com as minhas atitudes, para que eu possa sentir o que é certo. É interessante. João Paulo II, portanto, ele remonta a uma tradição antiquíssima, que é da ética das virtudes, de Aristóteles. Sendo que Aristóteles não tinha esse desenvolvimento antropológico que nós temos na contemporaneidade. Então, a virtude, o que é? Um homem virtuoso não é somente aquele homem que age bem, porque uma pessoa pode agir bem coagido pelo medo de ser preso, por exemplo, ou de ser exposto, por exemplo. Não. O homem age bem porque ele gosta de agir bem. Ele age bem porque ele ama o bem. Ele se sente feliz amando o bem. Ou seja, a virtude, ela é uma criação de uma segunda natureza, no dizer de Aristóteles. Ou seja, é uma integração dos valores que a pessoa vive com a sua forma de vida. No mundo cristão, a gente fala isso de uma maneira muito mais simples, né? É dar o testemunho, né? Como diria a senhorazinha no interior, né? É dar testemunho daquilo que você acredita, né? Ou seja, você falar com a sua vida. Então, vejam, que interessante. A partir de uma determinada visão de homem, nós temos algumas implicações. Se uma pessoa ela tem uma interioridade, ela tem uma subjetividade própria, ela não merece ser usada, mesmo que ela concorde. E aí a gente quebra um pouco com aquela música de forró, né? Perdão trazer essa referência, né? Eu não estou criticando, viu? Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo, fazendo uma leitura meio cômica sobre isso, né? Aquela música do forró das antigas que diz, né? Me usa, me abusa, porque o meu maior prazer é ser tua mulher. Ela gosta de ser usada e abusada, mas isso não é conforme a sua dignidade. Porque nenhum ser humano deve ser usado como instrumento de prazer. Portanto, tiramos o padrão da norma ética, seja do prazer, tiramos o padrão da norma ética também no consentimento e colocamos o padrão da norma ética no valor que a pessoa humana tem. E o valor que o ser humano tem por ser imagem e semelhança de Deus, como nós cristãos acreditamos, ou para qualquer filósofo. Todo ser humano tem um valor magnífico porque ele tem uma interioridade, diferente de todas as outras coisas do mundo. Nesse ponto, ainda que a justificação seja diferente, um ateu e um cristão hão de concordar que o ser humano tem uma dignidade maior do que toda a criação. Como o ser humano tem esta dignidade profunda, ele não merece ser utilizado. Mas a única atitude coerente para com o ser humano é o amor. O amor não é um sentimento, é a afirmação do valor da pessoa. Quando eu te amo, em primeiro lugar, de maneira mais imatura, eu te vejo como um valor para mim, que é o amor concupiscência, que ele fala no amor e responsabilidade. Em segundo momento, mais maduro, eu te vejo como um valor em si, eu te amo porque eu quero o teu bem, eu te afirmo como pessoa. Mas o terceiro momento, e muito mais profundo, é o amor esponsales. Eu te amo tanto que eu me comprometo contigo. Eu restringo a minha liberdade por amor a ti. Entre aspas, eu dou a minha vida por ti. Então, nós vemos, portanto, um padrão de amor que é sempre uma afirmação da pessoa. E aqui a norma ética ela fica bem clara. A norma ética sempre vai estar em relação ao valor da pessoa.
Qualquer coisa que diminua ou dirima o valor da pessoa é considerado como uma atitude não ética. Volto a dizer, nesse sentido, o corpo humano ele é personalizado. Não existe mais um dualismo antropológico, ou seja, corpo e espírito. E é interessante trazer esse artigo do Yaroslav Merek, ele merece ser lido hoje. Não necessariamente hoje, no dia 19, mas eu digo na contemporaneidade, certo? Hoje, no sentido abrangente da palavra. Que ele faz uma tradução desse dualismo antropológico não mais como dualismo cartesiano, corpo e espírito, mas como corpo e homem vivente. Hoje, nós vivemos um determinado tipo de dualismo antropológico muito interessante. Primeiro, assim, só uma digressão rápida, e com isso eu vou concluir para vocês verem, né? A gente saiu de um extremo em que se dizia que a igreja reduzia o corpo a uma segunda categoria. E houve uma sobrevalorização tão grande do corpo com o liberalismo sexual da revolução sexual da década de 60. Ok. Porém, hoje, nós temos agora um outro tipo de dualismo, que é a não identificação da pessoa com seu corpo. Ou seja, as formas de manipulação genética, e aqui toda a questão problemática da bioética, do transhumanismo, certo? Para quem não sabe o que é isso, depois vocês vão pesquisar, não vou ter condição de explicar tudo isso, né? Que é a forma de trazer condições macro-humanas de super-humanidade para o ser humano. Uma pequena criticazinha. Será que não está, numa visão transhumânica, esse uso excessivo de hormônio para os treinos de academia, por exemplo? Quando você quer ter um super desempenho, ao invés de somente pensar num tipo de determinado tipo de reposição hormonal, quando há uma falha. Então, é um pensamento que nós precisamos desenvolver. E também toda a questão de ideologia de gênero, que é, em suma, eu dizer, olha, eu não me identifico com o meu corpo. Eu chego a um outro nível de dualismo antropológico. Vocês compreendem? A gente saiu de uma revolução sexual que criticava o pensamento cristão como dualista e chegamos agora a um novo tipo de dualismo, mas não mais um dualismo entre corpo e espírito, mas um dualismo de que diferencia a pessoa da sua sexualidade, a pessoa do seu corpo vivente. E é claro que isso vai ter também implicações, por exemplo, para outras questões relacionadas à bioética. E é como eu disse, eu vou soltar só esses venenos, né? E deixar aberto um pouquinho para a pergunta, né? Que é outro tipo de problemáticas relacionadas à bioética, né? O que é que constitui a dignidade da pessoa humana? É a sua racionalidade? Se for aqueles que têm alguma deficiência racional, têm de alguma forma a sua personalidade diminuída. Se é a sua capacidade de produção, como diriam os materialistas, uma pessoa inválida não tem mais nenhum valor para a sociedade. Se é a sua capacidade de sentir prazer, uma pessoa que sofre no mundo presente, ela não tem nenhum valor para a sociedade. Ou, por exemplo, porque vive numa pobreza extrema. E vejam que isso se trata, isso a gente está falando de filosofia, certo? Mas como é que isso se traduz no mundo de hoje? Ah, fulana de tal teve não sei quantos filhos, só por menino viver sofrendo nesse mundo. Opa, a vida se reduz ao prazer? Vocês entendem? Se a filosofia não serve para a vida, ela não serve para nada. Essa é a mentalidade que a vida ela serve para o prazer. Então, uma mulher que teve muitos filhos, uma mulher pobre, se critica ela. Quantas vezes nos hospitais uma mulher vai ter o terceiro filho e as enfermeiras, os médicos colocam uma pressão tremenda para ela fazer laqueadura? Vocês compreendem como isso tem a ver com o nosso mundo? Se uma pessoa vive com doenças muito raras, aí se pensa, não, como a pessoa tem uma doença que faz sofrer muito, é possível ver um suicídio assistido. Reduz a vida o quê? A vida do prazer. Se ela não tem prazer, então a vida não vale a pena. Compreendem? Se uma pessoa é inválida, é um mendigo, é um idoso, você quer que ela morra logo. Por quê? Para não ser pesada. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que vocês querem isso, não, mas entendem, né? Eu estou aqui falando hiperbolicamente, exagerando, né? Você quer que ela morra para que ela não seja um peso para a previdência social do país. Se um ladrão ele cometer um determinado tipo de crime,
ele já perde a sua dignidade. Então, ele merece a morte, a mentalidade de pena de morte. Vejam que considerar a dignidade da pessoa humana na sua radicalidade, isso tem consequências éticas muito fortes e que exigem de nós uma postura de vida que seja minimamente coerente com aquilo que nós compreendemos como o valor da pessoa humana. Então, vejam, é realmente um âmbito de discussão amplíssimo e que abre margens para vários âmbitos dentro da ciência filosófica, da ciência teológica, da ciência médica, da ciência jurídica e assim por diante. Então, espero que nesse final de palestra, por assim dizer, a gente possa ter alargado um pouco mais os nossos olhos, que não é uma temática restrita, mas é uma forma de interpretar as realidades do mundo. Então, passo minha palavra para o Pedro, para saber se teve alguma pergunta também, se o padre Cleison quiser fazer alguma observação.